A gente já está aqui com o Elivaldo Barbosa para a gente tratar um pouco de política com os assuntos da semana. Bom dia, Elivaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Nayara, que tenhamos uma excelente semana, né? Estamos só começando a semana e bom dia para você que nos acompanha. Eu queria começar já trazendo aqui uma reportagem, porque na última quarta-feira, o Elivaldo, aqui a gente comentou, eu e o Elivaldo, que cidades que perderam fundo de participação após a prévia da população, né, que foi feita pelo censo por cidade do IBGE em 2022. Então, a quantidade de habitantes, ela também é uma referência para o número de cadeiras da Câmara de Vereadores. A quantidade de vagas, né, que cada cidade possui, isso tudo tem a ver com a quantidade da população. Então, duas grandes cidades aqui do Piauí, elas podem ter aí sim um aumento no número de parlamentares. Confira. No Piauí, 7 cidades já sofreram redução do fundo de participação dos municípios, principal recurso da Receita Municipal, que tem origem no governo federal. A perda dos recursos ocorreu por causa da prévia do Censo Demográfico 2022. As cidades de Alto Longar, Beneditinos, Cabeceiras, Elesbão Veloso, Itaueira, Palmeirais e Parnaguá, segundo o censo, tiveram alteração populacional suficiente para perder receita do FPM. O FPM ele vai para manutenção da gestão pública, funcionário público e ainda complemento da saúde e da educação. O prejuízo, quem sofrerá é a população da ponta. As cidades que tiveram o FPM reduzido não contavam com essa perda. Considerando o prejuízo nas receitas, a Associação Piauiense de Municípios judicializou uma ação pedindo o reembolso dos valores retidos. Enquanto alguns municípios calculam prejuízos, outros terão acréscimo, segundo o Tribunal de Contas da União. A distribuição dos recursos aos municípios é feita de acordo com o número de habitantes de cada cidade. E a atribuição de promover a repartição do FPM pelos municípios é do Tribunal de Contas da União, ou seja, do TCU. Ele, por sua vez, faz essa repartição com base em critérios legais já postos. Cabe ao IBGE retratar a realidade, fornecendo os números populacionais dos municípios. A população de cada cidade também diz o número de vereadores que ela pode ter. Municípios com até 15 mil habitantes podem ter até 9 vereadores. Municípios com mais de 15 mil até 30 mil habitantes podem ter até 11 vereadores. Municípios com mais de 50 mil até 80 mil habitantes podem ter até 15 vereadores. É o caso de Picos. Cidades com mais de 80 mil até 120 mil habitantes podem ter 17 vereadores. Cidades com mais de 120 mil até 160 mil habitantes podem ter 19 vereadores. É o caso de Parnaíba. Cidades com mais de 750 mil até 900 mil habitantes, 29 vereadores. É o caso de Teresina. O limite máximo é de 55 vereadores, que é para municípios com mais de 8 milhões de habitantes. No Piauí, após os novos números do IBGE, apenas uma cidade poderá ter menos vereadores. Inhuma. E 2 grandes cidades poderão ter acréscimo de cadeiras no Legislativo Municipal. Parnaíba, que tem atualmente 17 vereadores e passará a ter um teto de 21 cadeiras, já que tinha, em 2021, cerca de 153 mil habitantes e saltou para mais de 163 mil na prévia do censo do IBGE em dezembro. E Picos, que tem atualmente 15 vereadores. Na Terra do Mel, moravam menos de 80 mil habitantes até 2021. E na prévia do ano passado, já eram mais de 82 mil, o que elevaria o máximo de vereadores da cidade de 15 para 17. De acordo com o IBGE, os dados da prévia de dezembro já devem mesmo ser levados em consideração. Quanto a essa realidade retratada, apontada pela prévia da população dos municípios, podemos dizer que ela
traz uma confirmação da alteração da dinâmica demográfica já verificada em censos anteriores, que é possível nós identificarmos duas circunstâncias. Uma primeira é a redução da taxa de fecundidade. Outra questão que é verificada é que há uma dinâmica de crescimento populacional rumo a municípios considerados municípios polos de médio porte ou que estão próximos de grandes centros urbanos, em detrimento de municípios de pequeno porte, que tem uma configuração geográfica às vezes não tão central. Bom, eu e a Elivaldo, a gente estava acompanhando aqui essa reportagem. Eu fiz uma pergunta para o Elivaldo. Essas cidades como Picos e Parnaíba, elas são obrigatoriamente, elas vão fazer isso obrigatoriamente ou elas podem decidir ficar só com essa quantidade de vereadores? Poder pode, Neyara, porém a lei determina e assim elas, eu acredito que seja, que vão cumprir o que determina a lei com base no dado levantado pelo IBGE, que é o censo demográfico, não é? Teresina mesmo passou um tempão tendo 21 vereadores, podendo ter chegado às 29, que é com mais de 800 mil habitantes. Mas a Câmara, para cumprir a lei, ela encaminha os mecanismos legais para a Justiça Eleitoral, enfim, para a União, para que cumpra o que determina a lei com base no censo. Então, prefeitura nenhuma, ou aliás, Câmara nenhuma, município nenhum vai querer ficar com menos vereadores do que determina a lei e do que é compatível com a população. É mais do que justo. Então, Picos, aumentando lá mais um vereador, Parnaíba também, chegando a 21 parlamentares, seguramente será uma decisão a ser implementada. Já para as próximas eleições. Com certeza. Em 2024 já teremos essas novidades nesses dois municípios do Piauí. Elivaldo, vamos falar agora então da questão do livro do senador Eumano Ferrer, que vai deixar, né, o Senado agora, mas deixa o Senado também deixando um livro escrito sobre esse período que passou aí cumprindo esse mandato. Pois é, Neyara, foram 8 anos. O senador Eumano Ferrer está aí se despedindo, limpando as gavetas, deixando os gabinetes, mas também deixando um registro de ações desenvolvidas nesses 8 anos de mandato. Escreveu um livro, encaminhou lá para a gráfica do Senado, foi publicado, já está sendo até distribuído o livro do senador Eumano Ferrer, contando esse histórico de 8 anos de senador. Nesse livro, alguns dados são importantes. Ele destinou emendas parlamentares, por exemplo, que é uma das missões do parlamentar federal, para 214 dos 224 municípios piauienses. Então, ele praticamente atuou em todo o estado do Piauí. E ele destaca também, com grande ênfase, obras de infraestrutura urbana e de mobilidade urbana e até de infraestrutura rodoviária, como a duplicação do trecho entre Teresina e Demerval Lobão da BR-316. E essas obras aqui de Teresina, de requalificação do perímetro urbano da BR-343. Agora, ele também fica muito chateado, viu, Neyara? Porque ele calculava que poderia inaugurar o viaduto do Mercado do Peixe e também o viaduto rodoferroviário, que fica logo depois, ali onde passa ali o trem ali embaixo, né? Mas essas obras ficaram pelo caminho, com entraves burocráticos, com problemas com a construtora, embora a verba, o dinheiro estivesse sempre lá. Então isso irritou muito o senador Eumano, muito mesmo, ele não entendeu por que não inaugurou essas obras. Da mesma forma, a lentidão para o rebaixamento da Avenida João 23. Mas, de certa forma, são obras com as digitais do senador piauiense Eumano Ferrer, que deixa o alerta. Ele sai do mandato do Senado, cumpriu o mandato, mas ele espera não sair da política e nem da vida pública. Ele está disponível, embora ele não tenha nenhuma missão assim a curto prazo para desenvolver. Mas só na política, Neyara, Eumano já recebeu 4 visitas do vice-governador Temístocles Filho, com o objetivo de tirá-lo do Progressistas e filiar o senador no MDB. E ele está aí nesse radar MDBista para a eleição de 2024 em Teresina. Ou seja, nada de aposentadoria, então. Ele disse que o envelhecimento dele é um envelhecimento ativo. Não pensa em pendurar chuteiras. Elivaldo, e essa aproximação que ele teve bastante com o ex-presidente, isso deve definir até os próximos passos que ele deve tomar ou não? Primeiro, saber como vai ser essa conjuntura política muito conturbada no país, não é? Ele foi eleito com apoio de outros segmentos, foi do PT, né? Ele foi eleito em 2014 com um forte movimento PT, Dilma no auge, aquela história toda. Depois ele migrou para uma aliança com o presidente Bolsonaro, foi bem sucedido nessa aliança, principalmente com recursos para o estado do Piauí, e ele tem, lógico, essa ligação, participava do governo, um órgão, inclusive comanda como o DENIT. Agora, politicamente,
não vejo como assim ele definir agora que rumo vai tomar de uma atuação mais forte. Aqui no Piauí, ele tem essa relação muito forte, pessoal e política, com o vice-governador Temístocles Filho. Pode ir para o MDB? Pode. Perfeitamente. Ele já foi, inclusive, do MDB. No governo Temer, ele teve uma rápida passagem no MDB. Mas isso tudo ainda é possibilidade. Não existe nada definido em relação ao que o senador pretende trilhar da política e atuação em algum tipo de órgão governamental ou não governamental. Enfim, ele não tem isso ainda claramente nos seus projetos. O fato é que ele não vai parar. Isso foi o que ele me disse ontem, depois de uma conversa que tive com ele. Afinal, ele tem um slogan, né? O velhinho trabalhador. Trabalhador, e o velhinho diz que está firme e não pretende pendurar chuteiras agora, principalmente. Né? Vamos falar agora do Poder Legislativo Municipal e essa aproximação também com o Poder Federal. Federal, né, Nayara? Um encontro do presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel, com o ministro do Desenvolvimento Social, o Wellington Dias. Foi no final de semana e aí ele demonstrou aí o interesse em buscar parcerias da Câmara numa retomada de um projeto de sessões itinerantes, de aproximar a Câmara da população, e isso através de obras sociais também. Ou seja, Enzo, ele está além da ação parlamentar, buscando essas parcerias que podem dar legitimidade ao Poder Legislativo em relação a ações sociais. E parceria mais do que oportuna com o ministro piauiense, que demonstrou aí afinidade. O fato é que essa parceria tem um caminho pavimentado. O Wellington e Enzo são parceiros políticos muito próximos e não deixa de entrar também o foco de 2024 nessa discussão, nesse debate, ainda que de forma amistosa, de forma bem branda, mas todos os políticos estão pensando também nesses desdobramentos, né, Yara? Política é uma coisa interessante. Termina uma eleição, já começa a trabalhar já para a próxima, e tem que ser, é uma questão de sobrevivência. É isso. Pode parar de trabalhar, não, Não pode. Bom, vamos agora, então. Muito obrigada, Elivaldo, pela sua participação aqui. Pois é, Nayara, eu só queria encerrar, Nayara, dizendo o seguinte, que a política está meio... Aqui é no compasso de espera, principalmente no parlamento, de recesso. A Assembleia Legislativa agora aguarda os desdobramentos para as composições das mesas diretoras, para os 2 biênios. O primeiro, que vai ser comandado pelo atual presidente, Franzé Silva, e o segundo, pelo MDBista Severo Eulálio. Alguns postos já estão definidos, assim, ou pelo menos bem encaminhados, como da vice-presidência da Assembleia, primeira vice-presidente, para Valdo Gomes, do Solidariedade. Porém, a composição, que são 9 lugares, Nayara, ainda vai merecer um debate afinado, uma conversa bem afinada que deve acontecer até o dia 20 de janeiro entre Franzé Silva e Severo Eulálio. Os dois vão tratar das 2 composições, já que serão 2 eleições no mesmo dia, o 1º de fevereiro, né, Yara? Elivaldo, a gente nem tinha combinado isso, mas vamos ver se a gente traz informações sobre os cargos federais que foram ocupados ou que vão ser ocupados. Vamos fazer esse balanço amanhã logo, né? Quem fica com o quê? As exonerações já começaram, eu soube até que lá no IBAMA o diretor já foi exonerado, o superintendente, e assim está acontecendo com todos os órgãos. Esses conflitos políticos que ficaram muito evidentes nesses protestos, nos atos em Brasília, essa confusão toda, estão acelerando as exonerações no plano federal, e isso pode envolver também os órgãos federais dos estados. Quem é quem nos órgãos federais do Piauí a partir de agora? Então, você está com essa missão, viu? Vamos lá. Nada. Está devagar lá pela Assembleia, mas agora você vai ter esse trabalho. A política não para, né? Ela nunca para, né? Aliás, como tudo na vida, nunca para, né? A gente não deve parar nunca. De forma, corretamente. Tchau, Elivaldo. Até amanhã, Nayara. Até amanhã, se Deus quiser.